Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla. Vamos continuar esse curso, essa introdução a redes e computadores. Tá ficando muito bom esse conteúdo, tá? E aí, eu só peço pra vocês estarem compartilhando esse conteúdo, fazendo, interagindo, curtindo, fazendo todo tipo, pra chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que esse conteúdo ele seja ilustrativo. Para que esse conteúdo seja explicativo, elucidativo para todas as pessoas que ainda estão com dúvidas nisso, tá? Na aula passada, a gente falou um pouco sobre a questão dos equipamentos de rede, a gente falou um pouco sobre os modems, roteadores, switches, access points, uma ONU, né? E como esses dispositivos hoje geralmente estão agregados em um único dispositivo, que é comumente chamado de roteador apenas, tá? E esses equipamentos, eles utilizam diversos tipos de tecnologia para se comunicar entre si, né? Esse aqui, o nosso querido cabo patensado, né? Que tem suas pontas RJ45, a gente também tem fibra ótica, tem rede sem fio, tem cabos coaxiais, que algumas operadoras não utilizam aí para entregar, principalmente a Claro, se não me engano, a Claro ainda trabalha com cabo coaxial, beleza? E o que a gente vai estar vendo nessa aula 5? A gente vai estar entendendo um pouco, a partir de agora, os outros protocolos que envolvem uma infraestrutura de rede, né? Aí você me pergunta, o que é um protocolo, cara? Que eu não tô entendendo. Cara, um protocolo de rede, segundo o nosso querido ChatGPT, ele é um conjunto de regras e diretrizes que governam a comunicação entre os dispositivos da rede de computadores. Então, assim, numa comunicação básica, às vezes parece uma coisa besta, mas se você for conversar com uma pessoa, você mesmo, conversar com uma outra pessoa, um amigo seu, vocês têm que seguir determinadas regras. Quais são essas regras? Vocês precisam utilizar a primeira coisa básica, vocês precisam ter o hardware, né? O que é o hardware para se comunicar? Na grande maioria das vezes é a boca, né? A boca para emitir sons, e a outra pessoa precisa ter um ouvido para escutar. Então eu preciso equipamentos. A minha comunicação, ela é por meio do ar. Então eu já sei que o meio ele não utiliza um cabo, eu não utilizo um cabo para poder conversar, né? Então eu utilizo o ar para poder conversar com outra pessoa, pelo menos pessoalmente, claro, né? E aí, nesse meio físico, eu preciso transmitir sons, que esses sons, juntando, né, como vocês sabem, juntando uma letra com outra, e que exista uma padronização entre essas comunicações, porque imagina só, não é só falar A, B, C, D, tem que ter uma ordem, uma lógica por trás, e eu preciso falar a mesma linguagem. Não adianta eu falar português e o meu amigo falar coreano. Vai haver a troca de informações, mas não vai haver a comunicação. Então, da mesma forma, seguindo essa mesma lógica de uma conversa entre duas pessoas, dois seres humanos, a gente também tem que ter uma padronização. Porque se não houver uma padronização, cada empresa, cada fabricante iria criar os seus próprios protocolos, os seus próprios hardwares, da forma que eles quisessem, utilizando a forma mais eficiente que eles acham necessária, acham viáveis para dentro da empresa deles. Então todo mundo queria inventar alguma coisa, enfim. E aí, algumas coisas foram meio que padronizadas, tá? Essas regras são definidas através de RFCs, né? Aí você diz assim, Okla, o que é um RFC, cara? Vamos lá. Se você vir aqui, vou até botar aqui, o que é um RFC? E quais são os principais? Ó. Um RFC, pessoal, é um documento regido por um órgão que meio que padroniza como o protocolo deve se comunicar. Então eu peguei aqui o RFC 791, que é o do Internet Protocol. A gente já viu falar disso, é o nosso querido IP, né? Então se você quiser ler, é como se fosse a documentação, pessoal, do protocolo. É isso aqui, é a RFC. Então eu vou baixando aqui, ó. É claro que ela é toda em inglês, né? Mas aqui, pessoal, olha o ano antigo, né? Pra você ver como é as coisas. Então, ó, isso aqui, pessoal, vai documentar tudo que o protocolo deve ter. Como é a relação deles com outros protocolos, qual é o modelo de operação. Então, se você quiser entender a fundo, pessoal, como funciona o protocolo, é ler isso aqui. Pelo menos os principais, tá? Se você quiser, de fato, ser um pentest avançado, é interessante que você leia pelo menos os principais. Mas por quê? Que podem surgir algumas situações em que o desenvolvedor, ele customizou o protocolo. E para saber se esse protocolo está seguindo as regras, você tem que ter conhecimento sobre como funciona. E a única local onde diz onde ele funciona corretamente, como ele deve funcionar, é aqui, nos RFCs, tá? Então, o RFC, ele é a documentação do protocolo, de como ele deve funcionar. Ou seja, todas as empresas que querem utilizar o protocolo IP, né, Internet Protocol, ele deve ler a RFC e seguir os padrões recomendados. Para quê?
para facilitar a comunicação entre os dispositivos, tá? Então, o protocolo de rede são protocolos, um conjunto de regras e diretrizes, geralmente definidas por RFC, tá? Pelos RFCs da vida. E aí, pessoal, a gente já viu na aula passada, quando a gente montou a rede, dois protocolos. O primeiro deles foi o protocolo IP, que é a identificação do host na rede ou na internet, posso dizer até assim, tá? E o outro cara que a gente viu foi o DHCP, que é responsável pela gestão, pela distribuição e gestão dos IPs de uma rede interna. Não confundir esse aqui com a internet, ele só funciona numa rede interna. Então, pessoal, eu já conheci dois protocolos, mas existem outros que são fundamentais dentro de uma rede para você poder, digamos assim, entender de fato o funcionamento. O primeiro deles é o nosso protocolo DNS, que a gente vai estar falando sobre ele. E a gente também já falou umas aulas por cima, quando foi falar de internet, a gente também falou sobre um outro protocolo. Olha, esse aqui ficou meio revoltado, né? Vou tentar baixar todo mundo aqui, botar um aqui em cima. A gente também vai falar sobre, já falou na verdade, sobre um protocolo HTTP, que é um protocolo responsável por trabalhar em páginas web. Então, quando você solicita uma página de um site, o protocolo HTTP é que é acionado naquela necessidade, tá? Então, eu vou voltar aqui pro nosso Packet Tracer, tá? Então, abrir aqui o nosso Packet Tracer. Vou dar uma leve revisada do que a gente vai falar ontem, do que a gente falou na última aula. E aí, como vocês sabem, deixa eu dar só uma subidinha aqui no programa, para que ele não fique em cima aqui. Do meu botão aqui, tá? Então eu vou colocar aqui alguns dispositivos, só 3 PCzinhos mesmo, tá? 1, 2, 3. No meio deles eu vou colocar um dispositivo concentrador, que é um switchzinho básico, tá? De 24 portas. E eu vou colocar também aqui um endpoint, que é um servidor, tá? Então eu vou ter dispositivos finais, são hosts clientes aqui, e eu vou ter um host servidor que vai, como a gente tinha falado já na primeira aula, a gente tem um host servidor em que ele vai servir a rede. Na aula passada a gente viu que ele serviu a rede com IPs, né? Então eu posso configurar ele dessa forma. Geralmente esse cara ele tá ligado ao equipamento que é um roteador. Então vou pegar aqui um roteador, que esse cara aqui vai ser o cara que vai ser o nosso gateway, lembra lá do nosso gateway? Então ele que vai se comunicar com a internet. Então eu posso até colocar aqui uma nuvenzinha. Geralmente, pessoal, quando a gente quer representar que aquilo vai para a internet, a gente utiliza essa nuvenzinha aqui para se comunicar, ou seja, enviar dados para a internet, tá? E esse cara vai estar ligado ao switch, e esses computadores vão estar ligados ao nosso switch principal. Então aqui dentro, pessoal, eu tenho o que a gente já chama de uma rede interna. Aí eu posso chamar isso aqui uma rede interna, eu posso ter, como vocês já sabem, 10, 15, 20 computadores. A gente só está exemplificando aqui menos, só para facilitar para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é vir no meu roteador. Deixa eu pegar aqui qual é a porta que está ligada para cá. É a 0.0/1. Então a 0/0/1, essa aqui, vai ter o IP da rede. O seguinte, vai ser 192.168.1.1. Ele é o primeiro equipamento da rede. Ele vai ser um equipamento 255, com máscara 255, 255, 2550, ou também, comumente chamado, de barra 24, né? Beleza? Vou ligar esse lado aqui. Vocês já percebem que já tá ligado. Esse outro lado aqui, pessoal, não precisa se preocupar, tá? É só para fins didáticos, vocês entenderem que daqui vai direto pro provedor de internet, que aqui teria uma conexão com a internet e que todos aqui, os computadores da minha rede, eles também usariam a internet que tá lá, tá bom? Então, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Depois que eu já defini o roteador, que esse cara aqui... detalhe que eu não falei na aula passada, tá? Geralmente, os provedores, eles entregam um roteador que já tem um switch integrado, que é aquilo que eu falei, né? Eles vendem um equipamento integrado com tudo. Então aqui é esse cara que vai entregar na sua residência IPs. Então o serviço de DHCP não vai estar diretamente ligado a um servidor. Então você não precisa ter um servidor na sua casa para poder
ter acesso à internet. Então, em redes domésticas e até pequenas empresas, não há necessidade de ter um servidor. Para isso, eles inventaram esses equipamentos que tem tudo aqui dentro. Ou seja, é um equipamento barato que inclui os principais serviços para que uma rede pequena funcione. Agora, é claro, se eu vou botar 20, 30, 40 computadores aqui dentro e esse cara fazendo a gestão, isso vai começar a comprometer a qualidade aqui dentro do sinal, da internet e tudo mais. Por quê? Porque esse equipamento não vai ser feito para isso. Ele é feito com um equipamento barato para suportar pequenas cargas de gerenciamento de banda e tudo mais, tá bom? Então, já que ficou claro isso, então eu vou configurar, em vez de nesse equipamento configurar, até porque ele não tem aqui essa função, né, de DHCP, eu vou ter que simular, fazer essa configuração em um servidor. Então eu venho aqui no meu servidor, vou lá configurar o IP dele. O IP dele vai ser o segundo, né? Vai ser 192.168.1.2. A máscara vai ser a mesma, tá? Ele já está ligado à placa de rede. E agora eu venho no serviço. Olha todos os serviços que ele pode oferecer. Então todos esses aqui, pessoal, são protocolos. Eu tenho o protocolo HTTP, protocolo DHCP, eu tenho o DHCP versão 6, que é a versão mais nova, eu tenho o TFTP, que é um protocolo de transferência de arquivos, eu tenho o DNS, que é é um serviço de resolvedor de nome. Eu tenho aqui o protocolo NTP, que é, se não me engano, de hora. FTP também, que é de transferência de arquivos. Então eu vou ter vários protocolos aqui que eu posso utilizar, tá? Não necessariamente, pessoal, o nome do serviço é o mesmo nome do protocolo. Pode acontecer diferenças também, como acontece aqui com o Syslog. O Syslog ele é um serviço, mas ele não é um protocolo, tá bom? Então só estou exemplificando que tem vários aqui, mas não necessariamente um é igual ao outro. Então não tem um protocolo IoT, tá? Temos o protocolo MQTT, o MQTT mesmo, que é para IoT, tá bom? Então não confundam isso também, estou dando alguns exemplos, beleza? Então, o que eu quero habilitar nesse primeiro momento? Eu quero que todos os computadores da minha rede, eles tenham IPs. Então eu já sei que o protocolo e o serviço que eu vou habilitar é o de DHCP. Então, vou habilitar o serviço de DHCP. O range aqui inicial, ó, o default gateway vai ser o que, pessoal? O default gateway vai ser o IP do meu roteador. Então o IP do meu roteador é 92.168.1.1. Então 92.168.1.1. O DNS server, pessoal, a gente ainda não tem, tá? Então, eu vou já explicar para que ele serve, mas eu já vou colocar aqui que o IP do DNS vai ser o próprio IP do servidor. Então eu vou colocar aqui o 92.168.1.2. E aí o range ele vai começar a distribuir a partir do 10, e eu quero que ele nem fala quantos aqui, mas eu posso restringir aqui para só conectar no máximo 10 computadores. O TFTP eu não vou preencher, o WLC também não vou preencher, e vou dar um save. Então, ó, o máximo de dispositivo de IPs que eu vou poder distribuir são 10, tá? Então eu tenho aqui 3 com necessidade de IP, e todos vão partir a partir do 10. Então, se esse pegar vai ser o 10, o 11 e o 12, tá? Beleza? Então vou ligar esse serviço, eu posso escolher, se o computador tiver mais de uma placa de rede, eu posso colocar onde essa placa de rede vai estar escutando, né? Então vou fechar aqui. Então volto aqui no meu computador, venho lá nas configurações dele, coloco para ele pegar IP via DHCP. Então, volto aqui de novo, configurações, fecha a internet que é a minha placa de rede, DHCP. Agora venho aqui, configurações, fecha a internet, pegar por DHCP, tá? Essa configuração que a gente faz ali, pessoal, de ir, é comumente muito parecido com essa configuração aqui, ó. Se eu vim aqui na minha adaptador de rede, abrir configurações de rede, ó, alterar opções de adaptador, ele vai abrir todos os meus adaptadores, ó. Então, se eu pegar aqui meu adaptador do Wi-Fi e vir em propriedades, vocês vão ver aqui, ó, o protocolo IPv4, ó. Tá vendo? Se eu clicar em propriedades, vocês estão vendo, eu posso setar manualmente o meu IP, aí tudo que vocês estão fazendo ali, vocês podem estar fazendo aqui também, ó, o 92.168.1.10, aí aqui a máscara vai sair sozinho, o GET o 92.168.1.1, aqui o DNS o 92.168.1.2, certo? Então tudo isso aqui vocês podem estar fazendo na sua máquina. Então entendam que tudo que a gente está simulando aqui, ele pode ser feito em prática, tá? Na próxima aula, eu vou estar fazendo uma máquina virtual, na verdade a gente vai utilizar o VirtualBox, que é um virtualizador, já tem uma aula falando de como instalar o Kali no VirtualBox, mas a gente vai estar explorando um pouco mais as funcionalidades de redes do VirtualBox, a gente poder criar uma pequena rede, basicamente essa aqui que a gente está fazendo, tá? Só que um pouco mais elaborada. Só para vocês entenderem na prática como é que funciona essa configuração de fato, tanto em máquinas Windows como em máquinas Linux, tá? Recomendo que se você não tiver familiaridade com Linux, por favor dê uma olhada no nossa introdução a Linux, tá? Mas o Windows eu acho que é uma coisa mais comum, então é até mais fácil de fazer, porque é guiada por uma interface, então vocês não vão ter tanta dificuldade assim, tá bom? Mas na próxima aula a gente vai ter uma coisa mais prática, então configurem aí, quem não mexeu o VirtualBox, dá uma olhada no vídeo que eu instalo o Kali, dá uma explicada de como funciona, mas a gente também vai ter uma introdução sim básica aqui, mas eu não vou falar tanta coisa sobre o VirtualBox em si, a gente vai falar sobre mais a parte de rede, que é o nosso foco, tá? Então, voltando aqui, então eu tenho esses computadores, vamos ver se eles pegaram agora IP, vamos pegar aqui, vamos aqui em adaptador, ó, já pegou, ó, 10, perfeito, 11, beleza, 12, opa,
12 aqui, ok, tá bom? Uma coisa interessante também da gente falar, que é uma coisa que a gente ainda não comentou, é que cada dispositivo, pessoal, ele tem também aqui, não sei se vocês repararam, mas ele tem aqui, ó, um MAC address. O que é esse MAC address? O MAC address, pessoal, é como se fosse um endereço físico da máquina. Toda a placa de rede que você precisa, na verdade, para conectar o seu cabo RJ lá, a gente voltando lá ao nosso design anterior. Opa, tudo pra cá. Ó, aqui, ó. Toda vez que você vai conectar esse cabo no seu computador, você precisa de uma entrada, uma placa de rede. Placa de rede. Ó, tipo essa. Então no seu computador, se for um desktop é esse aqui, se for um notebook vai ser essa mesma entrada, só que no seu notebook, tá? Então de um lado, você vai ligar essa ponta aqui, né? A outra ponta vai ser ligada no seu equipamento, no seu switch, enfim. Ou seja, fazendo exatamente essa conexão aqui, ó. Switch, computador, beleza? Então, todo equipamento desse de rede, que é tanto embarcado no seu notebook, ou seja, já vem na placa do notebook, ou pode ser comprado avulso em computadores, quando não vem na placa-mãe também do desktop, você tem um MAC address embutido aqui. Esse MAC address, ele serve para identificar a marca daquele dispositivo, tá? E como se fosse um código único, tá? Ele serve como para validação do seu dispositivo da sua rede. Então, o que acontece? Depois vocês podem até procurar aí. MAC address finder. Ó, MAC address lookup. Ó, tá vendo aqui? Esse site aqui, eu consigo passar o meu MAC address e ele vai identificar, por exemplo, qual é o vendor name, quem é o cara que vendeu aquele dispositivo. Se eu fizer aqui no meu terminal, com PowerShell, claro, e der um ipconfig, vocês vão perceber que, acho que o ipconfig tem que ser ipconfig /all, para mostrar tudo, /all. Então aqui, ó, vou pegar aqui, ó, o adaptador de Bluetooth, ó, ele é um adaptador sem fio, só que ele tem um endereço físico, ele tem um MAC address. Vamos copiar ele aqui e vou dar um search. Ó, ele identificou através desses 3 primeiros valores aqui, ó, que esses aqui, que ele bate com uma empresa chamada Intel, ao lote tal, ou seja, através do seu MAC address eu consigo ter informações da sua máquina, tá? Quando ela foi fabricada, quando ela foi incorporada no seu computador. Então, tudo bem que isso pode ser modificado, tá, pessoal? Isso aqui não é uma coisa que é, nossa, é assim que eles... Não, isso aqui é um dispositivo, uma identificação única, mas ela pode ser burlada. Eu posso gerar MACs aleatórios para minha placa de rede, beleza? Voltando aqui então ao nosso assunto, eu só quis que vocês se atentassem a isso, porque a gente possivelmente vai já falar sobre... Então, eu tenho aqui um IP, um DNS, ele já autenticou, e aqui também eu tenho o meu MAC address, ou seja, o meu endereço físico, tá? Então a gente chama muito esse aqui de endereço físico e esse outro de endereço lógico, porque o lógico ele é facilmente mudado, tá? Mas o MAC também ele é utilizado, e isso é uma das coisas que eu não comentei na aula passada, mas quando o DHCP vai distribuir IP, ele amarra o IP ao MAC, ele chega lá e conversa. E aí, cara, beleza? Beleza. Qual é a tua identificação de hardware? Ah, minha identificação de hardware é o MAC. Aí ele passa o MAC pra ele. Ah, beleza. Aí ele vai lá, anota no caderninho dele, ó, o MAC tal, vou distribuir IP tal. Aí ele vai distribuir IP. Ó, tá aí o IP que eu aloquei pra ti. Aí a máquina diz lá, beleza, show de bola, vou ficar com ele aqui. Aí eles negociam também uma coisa chamada lease time. O que é o lease time? É quanto tempo essa máquina vai ter pra ele reservar esse IP, mesmo quando o dispositivo não estiver conectado. Então vamos supor que o computador aqui, ó, desconectou, desliguei o computador. Aí o lease time, vamos supor que o lease time seja 5 minutos. Se esse computador aqui passar 5 minutos conectados, ele perde o direito de usar aquele IP. Então vocês podem perceber que o DHCP é que faz a gestão disso, tá? Então depois de passar esse tempo, ele perde o IP. Então uma coisa interessante também de você entender é que quando você for fazer um pentest, pode acontecer situações em que o lease time do DHCP está curto. Vamos supor que está só um dia. E aí você identificou um ataque nos logs de 5 dias atrás. Se aquela máquina não estiver mais disponível, você não vai conseguir mais identificar no DHCP de onde é que ele veio. Qual era o IP que estava alocado, qual era o hardware que estava limpo, porque ele simplesmente limpa. Então você tem que utilizar, claro, outros meios, mas um dos meios de prevenir essa perca de dados é você aumentar o lease time para uma semana, 10 dias. Para quê? Para que mesmo que essa máquina fique 10 dias fora, ou seja, o atacante esteja 10 dias fora, eu ainda tenho dados dela, ainda tenho dados para poder fazer uma análise, né? Uma análise mais minuciosa em cima daqueles dados. Aqui eu não consigo mostrar isso, mas fique ciente que tem sim, tá bom? O que eu ia ver? Tá, voltando aqui. Ligar o computador. Psycho, opa, é isso mesmo? Eu acho que eu... Tá ligado, né? Por que tá vermelho? Help! Liga! Vale, meu computador. Deixa eu bater aí. O computador não liga mais não.
Meu Deus do céu. Aí, substitui. Até aí diz que é pra substituir. Ctrl C, Ctrl V, liga o cabo. Pronto, resolveu. Beleza? Então vamos lá. Continuando agora. Agora a gente vai estar falando dos dois outros protocolos. Acho que o DNS talvez seja fora depois do Gateway, o DNS é o mais importante, tá? Mas o DNS por si só, ele não é uma coisa, se estiver dentro da rede interna, você não vai perceber tanto isso, a não ser que você esteja utilizando para acessar sites, uma coisa desse tipo. E o que o DNS é, pessoal? O DNS, como o próprio nome já diz, vamos procurar até inclusive no... Ó, o que é o DNS? ChatGPT neles, pronto. O DNS, pessoal, basicamente ele vai converter IP em nome, e nome em IP. Por que eu preciso disso? Ó, é um sistema hierárquico distribuído utilizado para converter. Aqui vai complicar um pouco a cabeça de vocês. Então, aqui, ó. Tá, não, esquece isso aqui. Volta pra cá. Vai complicar a cabeça de vocês, mas vamos lá. Ó, o que é o DNS? Vocês lembram que tudo na internet é IP. Se eu tenho tudo na internet é IP, o provedor me dá um IP aqui público para minha rede. Certo? Lá onde está o meu servidor, por exemplo, ele vai ter um outro IP. E para acessar um outro site, ele também tem um IP. Então todo site ou serviço na internet, ele precisa de um IP público. Então se você fizer o seguinte, eu não sei se você já chegou a fazer isso, mas a pessoa chega assim para você e diz assim, dá um ping pro Google. Olha o que ele faz, ó. Esse comando ping, ele é acionado, direciona pro Google. Só que ele não sabe aqui qual é o IP do Google. A internet funciona com IP, não é com nome. Então ele precisa primeiramente converter esse cara, que é um endereço de domínio, em um IP. A partir do momento que ele descobre o IP, é que ele vai se comunicar com o servidor. Então, até um tempo atrás dava até pra fazer isso. Não sei se dá pra fazer hoje, mas... Ó. Tá vendo? Eu digitei o IP e direcionou pro Google. Por quê? Porque o IP é do Google. Certo? O IP é do mesmo servidor. Só que a gente não percebe. Então quando você digita qualquer site aqui na internet, no seu navegador, seja lá qual for, quem é responsável por resolver esses nomes em IP é exatamente o DNS, ou o contrário também, tá? Então, o que isso aborda pra gente? Ó, cada máquina dessa tem um nome, tá vendo? PC1. Vamos pegar aqui. Vamos ver. Tô fazendo experiência, tá, pessoal? Não sei nem se isso vai funcionar. Geralmente a gente faz assim, ó. Deixa eu botar aqui, hostname. Ó, não tem. Talvez nem vá funcionar essa ideia que eu tô querendo. Mas numa máquina física, uma máquina real, a gente pode colocar aqui, ó, hostname. Tem o nome da máquina. E esse nome da máquina, quem resolve esse nome da máquina quando eu dou um ping, por exemplo, é o DNS local, que geralmente também está no roteador, tá? O roteador ele tem um cache aqui para poder guardar essas principais requisições, tá? Mas aqui, como o nosso exemplo é um pouco limitado nesse sentido, a gente vai utilizar um servidor PT aqui para poder ter esse serviço de DNS. Então eu posso fazer o que aqui, ó, nesse serviço de DNS? Eu posso acionar ele e dizer que quando eu digitar PC1, ele vai estar relacionado ao IP 192.168.1.10. PC1 save. Quando eu digitar PC2, eu quero falar do 11. Quando eu digitar PC3, eu quero que ele relacione. Isso aqui, pessoal, eu tô botando no manual, mas na situação verídica, ele seria automático. Toda essa identificação seria feita manualmente, tá? Aliás, automaticamente. PC4 é o 13, então 0, 2, 3. Pronto. Aqui, o PC4 nem existe, né? É, só até o 3. Então, ó. Então eu tenho PC1, PC2, eu estou criando identificações para essas máquinas, tá vendo? E aí, o que vai acontecer? Vamos vir agora aqui no minha linha de comando. Vocês podem perceber e lembram que se eu der IP config aqui, eu vou mostrar, ó, o meu IP é o 13, tá? Eu acho que eu troquei os IPs, né? Porque esse aqui, se esse aqui é o 13, esse aqui é qual? O 11. Ai não, PC1 tá aqui, né? Ah, tá certo. PC1 aqui, PC2 aqui, esse aqui é o PC3 que foi duplicado. Então esse aqui é o PC3, certíssimo. Perfeito. Então vamos lá. Então, ó, esse aqui é o PC1. Se eu vir aqui em desktop e der um IP config, esse aqui vai ser o 10, o 11 na verdade. Acho que mesmo assim ainda tá errado, né? Deixa eu ir lá no DNS. DNS é a partir do 11, ó. Aqui é 11. Aqui é 12. E aqui é 13. Perfeito? Pronto. Então vamos lá. Voltando lá para o PC1. Se eu der um IP config, vocês estão percebendo que o 11 é esse. Só que, pessoal, numa rede pequena como essa, numa rede pequena é fácil você decorar quem é um 11, quem é um 12, quem é um 13. Mas imagina que essa rede está crescendo.
Imagine que essa rede está crescendo e que você precisa acessar conteúdo que está aqui, ou verificar se essa máquina está ligada, e você não quer lembrar o IP. Mas é para você mais fácil lembrar do nome da máquina. Então, em vez de eu ficar assim, ó, ping 92.168.1.11, por exemplo, que eu tô pingando para mim mesmo, né? É meio... Vou pingar pro 13. Ó, pinguei pro 13. O 13 é o que, pessoal, no mercado do peixe? O 13 é o PC3. Então, em vez de eu decorar o IP dele, eu vou digitar assim, ó, ping PC3. Então, nesse momento que eu digitar aqui, ele vai mandar uma consulta direto para o meu servidor DNS, que está configurado aqui. E esse servidor, ele vai mandar um pacote para lá. Então, eu sou quem? Sou esse cara. Então, ele vai mandar, beleza, preciso mandar um IP, aliás, um pacote para PC3. Só que eu não sei nesse momento, ele não sabe, porque é a primeira vez que ele está perguntando, ele não sabe que é PC3. Aí ele, beleza, se eu não sei, eu vou procurar pro meu servidor DNS. Aí o meu servidor DNS vai aqui, ele manda pro switch, o switch chega e manda pro servidor. Servidor, cara, tu sabe aí quem é esse tal de PC3? Aí ele vai lá, olha lá a tabela dele e diz, pô, o PC3, ele é o 13, 192.68.1.13. Aí ele volta a informação pra cá, aí ele, beleza. Então se ele é o 13, vou salvar aqui no meu cache, que o PC3 é o PC 192.68.1.13. E agora eu vou conversar diretamente com ele. Puf, PC13 é esse cara que tá ligado nesse aqui. Aí ele manda diretamente pra cá essa comunicação, tá? Lembrando que ainda envolve um outro protocolo que eu não vou estar falando hoje, que é o ARP, para você fazer essa identificação de quem é quem aqui nessa vaga do boi aqui, nesse carro do boi, tá? Então, ó, ele manda pra cá, esse cara vai responder o ping e eles vão ficar se comunicando entre si. Vamos fazer um teste. Ó, ping PC3, identificou, ó. Ele identificou que eu peguei o 13 e ele começou a pingar. Fez 4 requests, tá? Então, pessoal, o DNS, ele é muito importante dentro da rede para você não ter que decorar o IP. Da mesma forma, ele pode ser utilizado na internet. Em vez de você ter que ficar decorando IPs públicos, o IP do Google é o IP, como eu fiz aqui, né? Ping google.com.br. O IP do Google, olha, se fosse PV6, era pior ainda, mas -4. Pronto, ó, o IP do Google é 142.251. Já pensou se tivesse decorar isso aqui em vez do google.com.br? Não é mais fácil decorar o endereço? Então, para isso que se foi criado exatamente esse DNS, esse protocolo. Esse protocolo, ele é mundialmente utilizado e padronizado. Ele é muito mais complexo do que eu estou falando agora aqui, tá? Mas eu não vou estar entrando nesse sentido agora, até porque precisaria talvez mais uma aula falando especificamente sobre DNS, mas vamos deixar para falar um pouco mais disso em uma outra aula, ou talvez em umas aulas futuras, onde a gente estiver falando já da parte de web e tudo mais. Acho que vai ser uma parte mais interessante da gente explicar sobre isso, beleza? Mas voltando aqui, então eu tenho esses computadores, que todos já sabem os seus próprios IPs, e aí eu posso criar entradas aqui, ó, para esse aqui também, ó. Por exemplo, eu vou colocar o nome da minha máquina aqui de servidor, tá? E dentro desse servidor, ele vai consultar o próprio DNS dele, então 92.68.1.2. Eu não sei se ele vai poder gravar assim, mas aqui eu tô dizendo que ele vai consultar o DNS dele mesmo, tá? Quando precisar resolver DNS. Aqui o servidor, ó, o gateway é 192.68.1.1, para caso precise sair pra internet, e o DNS é ele mesmo, e o nome da máquina é servidor. Beleza. Agora eu vou montar aqui, pessoal, um outro serviço. Vou montar um pequeno site aqui. Esse site, ele vai ter... Vamos pegar aqui, ó. Serviços... Ó, todo site, ele precisa de um arquivo dentro de uma pasta chamada index.html. Então eu vou criar esse index aqui, é uma página simples. E vou colocar só oi. Então vocês vão entender que, na hora que eu tiver um navegador aqui, de um desses computadores, e eu digitar lá no navegador, servidor, ele vai consultar esse cara e dizer, servidor, quem é o servidor? Aí ele diz, opa, sou eu mesmo. E qual é o seu IP? O meu IP é 192.68.1.2. Então ele volta... Aí o IP agora ele já sabe quem é o servidor. Aí ele volta agora fazendo um request HTTP, porque é outro protocolo agora. Então ele é o protocolo de servidor web, que ele vai fazer um request de web. Então ele vai usar o protocolo HTTP e vai mandar uma solicitação da página principal do servidor web que está aqui. Então ele, por padrão, é configurado para servir para uma página padrão, que é o index.html. Então ele pega esse index.html e devolve para o navegador da sua máquina. E aí ele vai visualizar esse oi que está configurado aqui. É isso que vai funcionar. Então vamos lá. Já configurei lá, HTTP, ó. Beleza. Ó, o index tem outras páginas aqui, mas eu não vou utilizar. Eu vou até deletar aqui. Não tem necessidade. Só para ficar mais simples. Eu tenho só uma página. Ele está ligado ao HTTP e está ligado ao HTTPS, que seria o servidor seguro, tá? Ou seja, ele com criptografia. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas é o mesmo protocolo, trabalhando aqui com criptografia diferente. Um sem criptografia e outro com criptografia. Então vou aqui no PC1 agora, vou fechar esse cara aqui e vou no meu terminal, ó, no meu web browser. Vamos abrir aqui o web browser.
Agora eu vou digitar https servidor hostname unresolved. Será que aquilo lá ficou maiúsculo, hein? Vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu botar aqui de novo. HTTP, beleza. Ah, é porque eu não coloquei a entrada aqui, né? Então servidor. Não, servidor é igual a 192.168.1.2. Certo? Certíssimo. Agora eu tenho uma entrada do servidor para ele consultar. Então eu boto lá de novo. Foi até bom que vocês viram aí o que acontece quando não tem a entrada, né? Então abrir novamente o navegador. Aí, ó. HTTP, tô usando o protocolo sem criptografia e tô colocando servidor. E aí está, pessoal. É engraçado que ele trouxe a antiga aí, né? Será que eu tenho que salvar o que eu fiz aqui em algum canto? New site? Teoricamente não deveria não, né? Mas deixa eu editar. Ah, tá. Acho que o Way eu tenho que salvar. Aí, ó. Haha. Sim, dizer sobre escrever? Sim, aí. Salvei. Agora venho de novo aqui. Vou dar um F5 aqui. Ó. Vocês estão entendendo aí, ó? Então ele foi lá. Verificou quem é o servidor? Verifiquei. Então se eu digitar também o IP aqui, ó. 1.2. Também funciona. Mas como eu falei, em vez de eu ficar digitando o IP, eu digito apenas o nome da máquina. Então numa rede interna, isso serve para que você possa lembrar de nomes mais fáceis, né? Aqui dentro da rede. Agora na internet, você poderia muito bem utilizar para poder decorar IPs da rede internet. Então, isso aqui é uma das coisas que vocês precisam entender de uma forma clara, tá? Mas a gente vai deixar essa parte mais avançada para um outro momento, beleza? Vamos ver direitinho, pessoal. Vou pensar, porque cada aula eu tô pensando o que eu vou explicar para vocês na próxima aula. Se é importante ou não falar disso na próxima aula, tá? Mas, de antemão, eu queria que vocês entendessem aí como é que funciona isso, tá? A gente vai estar vendo um pouco desse projeto aqui também na próxima aula, usando agora o Simulation, tá? A gente vai estar vendo um pouco mais sobre as camadas, como é que funciona isso aqui. Então você tem como entrar no modo, como eu entrei aqui no modo Simulation, para você ver, ó, exatamente, deixa eu filtrar aqui só para dar um gostinho para vocês, ó. Eu vou filtrar aqui para que ele me mostre apenas o protocolo ICMP, que é o protocolo do ping, tá? Então, beleza, só fechar aqui agora. IPv6 eu não quero que ele filtre nada. E que MISC seria outros. Ah, tem muita coisa para desfiltrar, velho. Ó, esses são todos os protocolos, ó. Bluetooth, TDP, IPsec, SMTP, TCP, UDP, OSP, TTQ, Tá, quero só ICMP. Tá? Então beleza, tô aqui. Vou botar minha carinha pro lado esquerdo aqui. Ó, eu tenho aqui exatamente os protocolos. Agora eu vou abrir aqui, ó, o terminal. E vou dar um ping, ó, pro 92.168.1.2. Olha o que vai acontecer, ó. Ele vai gerar uma cartinha ali. E a gente vai poder acompanhar etapa por etapa o que acontece com esse protocolo. Então eu vou dar um avançar aqui, ó. Ele vai pegar essa cartinha, vai mandar pelo cabo de rede até o switch. Ó, o destino é quem? É o PC1, ó. Aliás, o last device, o último device que passou foi o PC1. Então vamos lá. Aí ele manda pro servidor. Chegou lá o servidor, vai responder o ping, ó. Agora é o ping de resposta, ó. Ó, chegou, confirmou o pacote. Então agora vamos fazer o seguinte. Ele respondeu, ó, primeiro. E assim vai 4 vezes até eu cancelar aqui. Vamos supor que eu cancelei esse pacote. Vamos dar um reset simulation. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um outro dispositivo aqui na rede que não estava ainda. Ó, vai ser esse aí. O nome dele. Vamos ver aqui qual é o IP. O IP dele. A gente vai pegar. Já tá no HCP, tá negociando. Só pra vocês ficarem com um gostinho aí. Só pra vocês ficarem com um gostinho aí de quero mais. Bora de HCP. Pega esse IP. O sistema tá demorando. Precisa fazer um upgrade dessas máquinas aí. Ah, já sei o que tá acontecendo. Já sei. Mas aqui, ó. É até interessante ter esse aqui, porque eu vou fazer o seguinte, ó.
Eu vou dar aqui Edit Filters e eu vou habilitar o filtro de HCP, ó. Porque o que tá acontecendo? Como eu botei essa máquina agora, ela, ó, ele já tá com 3 solicitações de HCP, ó, porque tá travado. Ele não envia. Cadê esse maldito aí, né? Pronto. Então o que tá acontecendo, ó? Como eu tô com o modo Simulation travado aqui, ele não consegue fazer nada automático. Então eu tenho que filtrar, coloquei para filtrar agora pelo DHCP, tá? E aí você pode perceber que eu já tenho 3 solicitações aqui de solicitação de HCP, ó. Essas solicitações são exatamente aquelas que ele vai mandar pro servidor, aí o servidor vai responder, e aí nesse momento aqui ele vai mandar para todo mundo, porque ele não conhece se tem um servidor de HCP na rede. Vamos entender cada parte, olha, cara. Vou dar um play, ó. Ele mandou a primeira solicitação, ó. Aí ele tá perguntando pra rede. Essa pacote ele se perdeu, vamos lá. Mandou o segundo, vamos ver se ele mandou o terceiro. Ok. Vamos agora. Quarto. Ó, tá vendo? Ó? Ele perguntou pra rede inteira agora quem é que é servidor da HCP. Aí o servidor da HCP respondeu, ó. Não sou eu. E joga de novo pra máquina de lá, ó. Porque ele também não conhece. Aí, ó, só a máquina de destino recebe, ó. Aí ele manda de novo agora solicitando um IP pra esse cara. Isso aqui são os pacotes de broadcast, pessoal. E ele volta agora, mandando o pacote pro PC. Ele aceita essa comunicação e a partir desse momento, ó, ele tá conectado. Ele tem um IP atribuído a ele. Legal, né? Então a gente vai ver, tanto na próxima aula, a parte física. Então não sei se vai dar pra fazer tudo, pessoal, é muita coisa. Tá, mas eu queria fazer um laboratório com vocês físico. Eu acho que vou deixar esse laboratório físico. Depois na outra aula, a gente vai falar mais um pouco desses protocolos. Ou a gente fala dos protocolos dessa próxima aula e deixa a parte física pra depois. Eu acho melhor deixar pra outra aula. Mas enfim, aguardem as próximas aulas. Vai ser muito irado, muita informação, tá? E até mais, pessoal. Tchau, tchau.